e governam os príncipes e os nobres, todos os juízes da terra. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus querido, Deus santo de poder e glória, o Senhor possa estar repreendendo todo mal, toda essa mensagem, todo impedimento, toda barreira, todo empecilho, em nome de Jesus Cristo. Que os inimigos não venham prevalecer, meu Pai, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Em nome de Jesus Cristo. A glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, glória a Deus, Deus santo e glória. A Bíblia vai dizer que Deus reina. Deus, ele reina. E por ele reinam os reis, os nobres, os príncipes. Exercem juízo. Então, ninguém que está sobre uma posição que exerce o juízo está lá sem autoridade de Deus. A autoridade, ela vem de Deus. Quando esses líderes que Deus ordena para exercer o juízo corre como as águas impetuosas. Deus, ele não vai fazer todas as coisas, mas ele vai mandar que os homens exercem o juízo na terra. Por ele reina, por ele estão lá os líderes que ordenam justiça e juízo. Quando os homens não ordenam as leis, não ordenam o juízo e justiça, Deus destrona, porque eles estão lá, porque Deus permitiu que eles estejam lá. Como está escrito em Provérbios 8:16, é por ele que ordena, é ele que ordena os reis para governar. É por ele que reina. Deus santo em poder e glória. Por isso você não tem que temer os homens. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Como assim? Quando o homem manda você desobedecer a palavra de Deus, você não pode obedecer o homem. Se o homem manda você ir contra a vontade de Deus, você deve permanecer fazendo a vontade de Deus, dizendo sim para Deus e dizendo não para o homem. Por isso, que independentemente de quem está te ordenando, se for algo que desagrada aquele que está acima dos homens, você não faz, porque desagrada aquele que está acima dos homens, que é o Deus Todo-Poderoso, que domina o ímpeto do mar, e o Senhor reina. E toda nação que não ouve sofrerá graves consequências, como está escrito em Miqueias 5:2, de Belém, de Efrata, saiu o Messias. Jesus, que lhe placher remede comanassa la plassurianda labas. Então muitas pessoas têm tido medo das vozes, do que estão falando. Mas se você está agradando aquele que está acima dos homens, aquele que reina verdadeiramente e que exerce o juízo e que os olhos dele estão sobre toda a terra, é esse que nós devemos temer, é esse que nós devemos obedecer, porque quando nós não fazemos a vontade dele, então ele corta fora. Quem manda não é o diabo, quem manda, aleluia, não é os malfeitores. Quem manda não é injustiça, quem manda é o Deus Todo-Poderoso. É por ele que ordena, é por ele que reinam os reis, aleluia, glória a Deus. Os nobres e os príncipes exercem juízo. É por ele, é pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia, é por ele, e o sangue de Jesus tem poder. É por ele que reina os reis.
Santo Deus poderoso. Então você não tem que ter medo do que estão mandando você fazer que é errado. Você não tem que ter medo das muitas vozes, até mesmo, aleluia, que o diabo impõe sobre a tua mente. Se você está fazendo a vontade daquele que reina verdadeiramente, que a sua lei é a palavra de Deus, você não tem que temer ser bloqueado, você não tem que temer ser, aleluia, glória a Deus, Deus Santo, ser desligado do sistema, porque quem manda no sistema é Deus, aleluia, glória a Deus. Quem manda nos homens é Deus, quem, aleluia, ordena a bênção é Deus, quem abre a porta é Deus, e a última palavra é de Deus para a sua vida. Você precisa confiar em Deus, aleluia. Você precisa estar revestido de toda a armadura que vem de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do adversário, às astúcias do diabo. Você precisa resistir. Por isso não há o que temer. Ele disse: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Jesus, ele te chama, meu irmão, minha irmã, para obedecer à fé. Deus Santo e poder e glória, para ser revestido da armadura de Deus. Eis a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles estão com a armadura de Deus. Os filhos do diabo, eles não estão com a armadura de Deus. Ele cala pra surya de calapaia, ele pra xerre de cominacha lá pra surya de calamande remede kemenécia. Aleluia, glória a Deus. Então muitas pessoas temem as vozes. Faz isso que é errado, vem conosco, vem por esse caminho, o caminho dos pecadores. Mas você prefere permanecer em Deus, você prefere permanecer naquilo que Deus te ensinou na palavra, que é a obediência. Ele é pra surreande cala pra xerremede comanácia, e você prefere ficar com Deus. Então você não teme. Por quê? Porque ainda que venham falar, ainda que subam os poderosos dizendo faça o que é errado, aleluia, você não tem que temer, porque você está fazendo o que é certo na armadura de Deus. E se você tem a armadura de Deus, quem te garante não é o homem, quem te garante é aquele que está acima dos homens, que é o Todo-Poderoso. E ele, aleluia, glória a Deus, é Ele que ordena, é Ele que dá ordem, é Ele que dá a palavra. Você não tem que temer, você tem que estar revestido da santificação, da armadura de Deus. Ele é pra surenda la paia, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestade. Quem está entendendo? Então isso aqui é muito forte, porque quem domina é Deus. Ele que coloca os poderosos nobres lá no poder, Ele que coloca os reis, Ele que coloca os príncipes para exercer o juízo. Se os príncipes, se os nobres, se os reis não exercerem a vontade de Deus, o juízo, a justiça, aleluia, Deus então, meus irmãos, Ele corta, destrona reis, Ele prasurenda a paia, abate o soberbo e exalta o humilde, reverse. Você não tem que temer a impiedade. Você não tem que temer os malfeitores. Pode ser o magnata que for, Deus é maior que o magnata. Pode ser o maioral que for, Deus é maior que o maioral na terra. Deus é maior que todos os maiorais viventes. Deus é maior.
Deus é maior. Então, por que você vai escolher ficar contra Deus? Muitas pessoas, quando vê o poderoso no poder, um homem poderoso, eles temem. Chegou aí o patrão, chegou aí o dono, com uma ordem ele pode me mandar embora, com uma ordem ele pode me bloquear. Mas se você anda direito, a Bíblia fala que você terá louvores das autoridades, dos reis, dos nobres e dos príncipes. Então, se eu ando direito, eu não tenho que temer as autoridades. Se eu faço a vontade daquele que está acima das autoridades, eu não tenho que temer, aleluia, os homens, porque eu faço a vontade do que é justo, do que é direito, do que é soberano, do que é o alfa, do que é o ômega, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu faço a vontade dele, então, aleluia, não temerei os homens, que pode matar o meu corpo, mas não pode matar a minha alma, porque quem tem poder sobre a minha alma de lançar no céu, no inferno, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então seus inimigos tropeçarão, e todos aqueles que se irritarem contra ti tornar-se-ão a nada, como quem não é nada. Você tem que obedecer a Deus. E se um poderoso que está reinando se virar contra você porque você faz o que é direito e obedece a Deus, Deus vai cortar ele, porque ele que destrona. Quando ele coloca lá e não faz a vontade dele, se ele colocou Saul e disse arrependi de ter colocado Saul como rei, e o que Deus fez? Tirou Saul, aleluia. Deus permitiu que Acabe, colocou Acabe lá para reinar, e o que aconteceu? Deus tirou Acabe, porque Acabe não reinou lá por vontade, aleluia, Deus santo e poder e glória de Deus, mas Deus permitiu. Então é por ele que reinam os reis, os nobres e os príncipes, porque nem todo é da vontade segundo o coração de Deus, mas tem coisas que Deus permite. Porém, se eles começarem a praticar injustiça lá, se eles começarem a perseguir o justo, Deus então destrona, Deus então corta pela raiz aquilo que é mal. Deus santo e poder e glória. Por isso você não tem que temer os homens, a ordenância do mal, dos malfeitores, a ameaça das vozes. Você tem que estar com a armadura de Deus, Deus santo e poder e glória, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com as botas da preparação do Evangelho. Então Deus, Ele te ajudará. Aleluia, glória a Deus. E pode ser o homem que for, porque para Deus é uma formiguinha. A Bíblia vai dizer que Ele está acima do globo terrestre e tem os homens como gafanhoto e formiguinhas. Deus, Ele vê os homens assim, pequenininhos, Deus santo e poder e glória, e quando Ele ordena, aleluia, Deus santo e poder e glória, Ele faz tornar a sepultura, como também faz descer a sepultura. Deus santo e poder e glória. A Bíblia vai dizer que por Deus, aleluia, nós respiramos. Você só respira por causa que Deus permite. Se Deus arrancar a tua respiração, como será a tua alma? A
a Bíblia vai dizer que havia um homem, e ali, Deus santo e poder e glória, Deus disse para ele: louco, hoje pedirão a tua alma. Aquele homem tinha uma casa, aquele homem tinha um palácio, era blindado, era uma fortaleza, não tinha como entrar ninguém. Porém Deus falou para ele: hoje pedirão a tua alma, louco. E para quem será a tua alma? Ou seja, o diabo ele veio para enganar, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Aquele homem, ele tinha dinheiro, ele era rico perante os homens, mas não era rico perante Deus. Ele aleluia, Deus santo e poder glória, ele estava desguarnecido da armadura de Deus, e ali o mal ia vir contra ele, e Jesus disse para ele: hoje pedirão a tua alma. E para quem será a tua alma? Porque você está sem armadura, você não está, aleluia, Deus santo e poder glória, blindado com a armadura de Deus. Deus santo e maravilha. Davi, quando foi enfrentar o gigante, Saul disse para ele: Davi, toma a minha armadura para você enfrentar esse gigante, porque não vai ser fácil, Davi. Aleluia, esse gigante é pelejador desde a sua mocidade. Ele é mas Davi disse: Saul, eu já matei no deserto, já matei no pasto o leão, quando eu estava no deserto, na solidão. Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor Jeová, ele me capacitou para vencer urso, para vencer leão. Conjecturando, Davi, ele pôs então a armadura e viu: não posso lutar com essa armadura, mas eu vou com a mesma armadura que Deus me fez vencer o urso e o leão. Eu subo contra esse gigante, não na armadura física, mas na armadura espiritual. Ele sai de cala de comanácia. E quando Davi foi enfrentar o gigante riu dele, o gigante escarneceu dele, porque disse: eu sou um cachorro para que você venha com um pedaço de pau para me enfrentar. Ele sai de cala de medeguecha lá pra surianta lá paia. E ali, Deus santo e poder glória, Davi então, ele foi até o gigante e respondeu a ele: aleluia, glória a Deus, você veio a mim com lança, escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel. Ele de comanácia. Quem derrubou o gigante não foi Davi, quem matou o gigante não foi a pedra, aleluia, quem livrou da lança não foi, aleluia, a habilidade de Davi, mas foi a armadura de Deus. Ele de comanácia. A armadura de Deus te livra da espada maligna, a armadura de Deus te livra da lança maligna. É Ele que guarda o teu servo, aleluia, da espada maligna. É Ele que cobre a minha cabeça na batalha e adestra meus dedos para a guerra. Ele para a guerra espiritual. É o Senhor que abate os inimigos, é o Senhor que te reveste para lutar, Deus santo, na oração, nas coisas espirituais, na palavra, no jejum, e Deus te aguardará, Deus te livrará, Deus santo e poder glória. Mas se hoje o Satanás chegar para Deus e dizer: deixa eu cirandar a vida dele, deixa eu cirandar a vida dela, como se, aleluia, cirando o trigo. Satanás chega diante para Jesus e disse: deixa eu cirandar a vida de Pedro, como cirando o trigo. Ele de comanácia lá pra de calapaio. E Jesus respondeu dizendo para Pedro: Pedro, essa noite Satanás pediu para cirandar a tua vida como cirando o trigo. Ele cala pra de calabai de obedegácia, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Deus rogou por Pedro, Deus rogou ao Pai por Pedro. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh glória, Deus está intercedendo por você. Você precisa agora estar com a armadura de Deus, porque o teu adversário, nosso adversário, nossa alma, ele é adversário dos seres humanos. Ele tem raiva, ele tem ira nos seres humanos, porque os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Quando ele olha para nós, ele vê, aleluia, a imagem de Deus. Ele tem raiva, ele tem ódio. Quando você abre um sorriso, quando você se alegra,
alegra. Quando você recebe uma bênção, o diabo fica furioso. Ele mas ele disse, aleluia, para Deus, filhinhos, vós sois de Deus e já os venceste, porque maior que está em vocês do que o que está no mundo. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Se os homens que estão no poder que Deus colocou lá começam a praticar a impiedade, começam a praticar o que é mal, Deus não vai tirar você, vai tirar os poderosos que estão praticando o que é mal. Deus pode, com uma palavra, dar um infarto neles. Deus pode, com uma palavra, dar um aneurisma neles. Deus pode, com uma palavra, ressuscitar o morto. Deus pode, com uma palavra, tanto matar e tanto fazer viver. João 10:17. Eu dou a vida e retomo a vida. Sou eu que dou a vida e posso retomá-la, disse o Senhor. Deus não te colocou, não dá poder, não dá dinheiro, autoridade, não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra. Senão ele tinha dado asa à serpente. Você, homem soberbo, aleluia, glória a Deus que está me ouvindo agora, você é maior que os anjos. Deus, ele deu asa aos anjos, mas não deu asa à serpente. E disse: a mulher pisará no seu calcanhar. Os anjos caídos não têm asas. Eles não são onisciente, onipresente e onipotente. Eles caíram, perderam o poder. Eles são anjos caídos. Ele plassurianda labai. Ele me decominaça la plaché remede comanai. Já encerro aqui essa palavra. Armadura de Deus. Você tem que estar com a armadura de Deus. O diabo quer afrontar. O diabo quer dizer que Deus não reina. Deus da Bíblia não reina. Mas se você está sem armadura, você não é filho de Deus. João 5,18. Aquele que é nascido de Cristo conserva, nascido de Deus, conserva a ti mesmo. E o maligno não lhe toca. Pode subir reinos, pode subir nações, pode subir homens que for. Se você está na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você está seguro. O amado do Senhor habitará com ele seguro entre seus ombros e o protegerá todos os dias. Porém, o diabo quer fazer você acreditar que você não está seguro. Mas a maioria está na porta larga.
Não importa, mas você está com Deus. Quem crê na glória a Deus? A maioria está na perdição, mas você está com Deus. E nisso eu vejo que a Bíblia é verdadeira, verídica. Por quê? Porque é uma doutrina boa, que fala de fé, esperança e amor. E mesmo assim o diabo, ele vem para contrariar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Pode reparar, aleluia, Deus santo e poder e glória. O mundo tenta contrariar e na contramão da vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. O diabo quer fazer as pessoas ir contra a palavra de Deus. Pode reparar aí. Agora, por que as pessoas vão contra a palavra de Deus, se é fé, esperança e amor? Por quê? Porque a profecia se cumpre. O diabo tem feito isso e as profecias têm se cumprido. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. Jesus está voltando. As pessoas estão se virando contra Deus, estão revoltadas. Por quê? Porque o anticristo está fazendo as pessoas se rebelarem contra a palavra de Deus. E é necessário você se converter ao Evangelho. Se você não se converter agora, aleluia, você perderá sua alma. As profecias dizem que nos últimos tempos, aleluia, serão dias difíceis, dias trabalhosos, meus irmãos. E Deus rejeita também aqueles com o coração duro. Em Marcos capítulo 4, você pode estudar lá. Jesus, ele explica que ele fala por parábolas. Para quê? Para que eles não venham se converter. Sabe por que você está implicando com a palavra? Sabe por que você está implicando com os evangélicos? E não está implicando com banda, com quibanda, com aleluia, Exus? Por que só implica com a palavra que é boa? Que faz o homem largar o mal, os homicídios, a falsidade. Por que o mundo implica? Porque o mundo jaz no maligno. E a palavra se cumpre, é verdadeira. Então, o mundo, ele está, glória a Deus, na contramão da vontade de Deus. Todo aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você tem agora que entender que o que está acontecendo está conforme as profecias. E você tem que entender que Deus, ele permite certas coisas para te salvar, para você despertar. Deus está permitindo essas tribulações. 1 Pedro capítulo 3 vai dizer que nos últimos tempos surgirão essas tentações que irá nos contristar. E essas tentações que irão contristar a nossa vida é sinal dos últimos tempos. Nos últimos tempos, Deus permite a tribulação. Deus permite a pré-tribulação. Deus permite o negócio apertar para você entrar no prumo e Deus salvar a tua alma e você dizer: obrigado, Senhor, por despertar os meus olhos. Mas o problema é quando Deus rejeita. Porque quando Deus rejeita, Deus, ele começa então a pregar para aquele povo por parábolas. E Deus, pregando por parábola, explicou aos discípulos: é para que eles não venham entender e venham se converter e venham ser salvos. Não quero eles lá, não entrarão no meu repouso. Ou seja, para entrar no repouso de Deus, na morada, no reino do Salvador, no reino sempre eterno, aleluia, você terá que se submeter à submissão à palavra.
Você terá que submeter à educação de Deus na sua vida. Não pode entrar o reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Só pode morar lá se você nascer do Espírito Santo de Deus e você aceitar ser educado para morar lá pela palavra. Deus quer que os homens aqui na terra cheguem todos eles ao arrependimento e se convertam das suas maldades. Hoje você está na sua casa e não está mais tranquilo. Você está no seu trabalho, você não está mais tranquilo. Por quê? Porque o espiritual, nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Terão visões, profetizarão sonhos. É os últimos tempos. Ao invés das pessoas se converterem a Deus, estão se revoltando mais ainda. Será que você está aprovado ou reprovado? Será que você foi rejeitado? Ou, aleluia, continua, Deus Santo e Poder e Glória, havendo esperança para você? Porque Jesus disse, Deus Santo e Poder e Glória, aleluia, glória a Deus, Deus Santo, que nos últimos tempos, os sinais dos tempos, o sol, a lua, Deus Santo e Poder e Glória, e a onda do mar, bravejarão, Deus Santo e maravilha. Isso é o sinal que a vinda do Filho do Homem está próxima, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Quando você vê esses sinais acontecendo, fenômenos naturais, aleluia, Deus Santo e Poder e Glória, o sol já não está brilhando mais, Deus Santo e Poder e Glória, os dias já não estão mais nublados. Você pode reparar que a Bíblia vai dizer, quando as coisas saírem do padrão da normalidade, você pode ver que Jesus está voltando, e esses sinais, ele disse, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Muitos falam que é a parte da natureza global, mas não é. Não é o homem que está estragando o planeta. É Deus que está alertando para você se converter. Santo Deus poderoso, ele é placher remede comanassa lá plaçu de calabaio. Ele é placher remede comanagaia lá plaçuriada lá maçu de calamande que menece lá placher remede que menece. Glória a Deus, Deus Santo e Poder, glória. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. As pessoas estão com medo. Por quê? Porque não tem a armadura de Deus. Se você não quiser a armadura de Deus, amém, o problema vai ser seu. Você enfrentará lutas. Você enfrentará pelejas. Não quer Jesus? Tudo bem. Só que você tem que obedecer à lei primordial, que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Bruno, pastor Bruno, eu não quero Jesus. Não quero ir na igreja, não quero seguir religião. Tudo bem. Mas não faça mal ao próximo. Respeite a crença do próximo. Se lá no culto não pode pôr outro Deus lá, não pode pôr outro Deus estranho que não está na Bíblia, porque tudo que não está na Bíblia nós temos como Deus estranho.
Tudo que não está na vontade de Deus, se um homem não faz a vontade de Deus, é estranho. Se uma mulher não faz a vontade de Deus, é mulher estranha. Por isso, aleluia, respeite cada pessoa, não faça mal ao próximo, não coloque deuses estranhos no culto que você não foi convidado, porque Deus não chama pessoas para atrapalhar, Deus chama as pessoas ao arrependimento, com o coração quebrantado, sincero, porque quando você toca no que é de Deus, a consequência, ali aqueles homens olharam para a arca e Deus feriu eles. Por quê? Porque estavam profanando. Vê se você vai ver os evangélicos indo lá no candomblé e atrapalhando a reunião deles. Vê se você vai me ver indo, aleluia, dançando banda, que banda, e atrapalhando a reunião deles. Você não vai ver os evangélicos, os cristãos fazendo isso. Mas por que pessoas querem entrar e profanar a igreja de Deus? Então você não quer Jesus, não atrapalha o crescimento dessa obra. Por quê? Porque a lei de Deus é soberana. Não quer Jesus? Não faça mal ao próximo. Respeite o próximo. É o mandamento primordial. Amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer mal ao próximo. Deus santo tem poder e glória. Deus tremendo. Então você tem que entender. Que Deus domina, Ele reina, você tem que ter a armadura de Deus e não submeter as vozes. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Você tem que obedecer a Deus. O problema é que muita pessoa sai de Jesus, a pessoa sai. Pula no buraco, a pessoa pula. Não podem se submeter a outras vozes. Fica com Jesus. Quebram o pacto da aliança e depois culpam a Deus. Com Deus é assim: você faz uma aliança. Se você permanecer, Ele te honrará. Se você não permanecer, você será envergonhado. Você só é envergonhado em Deus quando você desobedece. Caso contrário, você não será envergonhado, aleluia, e confundido, mas será envergonhado e confundido aqueles que se levantam contra você. Envergonhados e confundidos serão. Agora, só fique envergonhado aqueles que desobedecem. Então, Miqueias, o capítulo final vai dizer: não esperarei por homem, não esperarei por homem nenhum para fazer a obra. Se o homem diz que não, você continua pregando. Porque quem ordenou para você pregar, quem te deu o dom, quem te capacitou, aleluia, não foi o homem, mas foi Deus. Paulo diz: quem me ungiu e me confirma para com vocês é Deus. É Ele que te estabeleceu como ministro. E se o homem não gostar e Deus tiver uma chamada com você, Deus vai cortar o homem, mas vai abrir porta para você pregar a verdade. Fala a verdade e eu te alimentarei.
Ele plasurian de cala placherreme de comanassa la plasurian de calavaia. Deus santo e poder e glória. Deus é fiel. É sempre assim. O profeta chega, vai pesquisar a história dos profetas. Mas é Deus abate. Deus abate quem se coloca de frente. Deus abate quem se coloca de frente. Eles começam a cair e você está crescendo na fé. A casa de Saul ia diminuindo e a casa de Davi ia crescendo. Porque quem tem uma chamada, um vaso, ele pode alcançar milhares e milhares de vidas. Grande é a seara, poucos são ceifeiros, muitos são chamados, poucos são escolhidos. O dom Deus não dá para qualquer um. A vocação Deus não dá para qualquer um. Não é assim você chegar aí, eu vou pregar. Não é assim. Se você não andar na vontade de Deus, Deus te abaterá. Você pode bater no peito, eu faço, aconteça, eu vou lá e faço. Não vai permanecer. Deus vai te abater. Agora, se você submeter à vontade de Deus, você provará que é um escolhido. Você tem uma chamada. E qual a vontade de Deus? Obedecer a palavra e viver a palavra. Então é sobre isso. Fique com a armadura de Deus. Não deixa os inimigos ficarem falando na sua cabeça, jogando seta na sua cabeça, te ameaçando. Fala, Jesus, envia o teu anjo lá em nome de Jesus Cristo. Deus santo tem poder e glória. Porque não tem que temer. Se eles começarem, os reis, a praticarem justiça, eles vão ter que descer. Vão ter que descer. Se quiserem impedir a obra de Deus, vão ter que descer. Se quiserem impedir os novos escolhidos, novos chamados, novos vocacionados de pregarem a palavra, vão ter que descer. E ainda que seja pela dor, se Deus tiver que lançar na cadeira de roda, Deus vai lançar. Se Deus tiver que matar, Deus vai matar. Mas a obra dele ninguém impedirá. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, disse o Senhor, quem impedirá? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, disse o Senhor. Você vai entrar de frente nessa obra. Você vai se colocar de frente nessa obra. Você vai se levantar contra a obra de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, a obra de Deus já é feita. Há mais de 2000 anos atrás. Homens e mulheres já se levantaram contra essa obra de Deus. Em todos esses 2000 anos atrás. E não prevaleceram. Tanto que não prevaleceram que a obra continua de pé. Os homens podem falhar na caminhada, mas você tem que olhar o conteúdo. Estão na videira? O conteúdo é de Deus, então eu posso absorver para a minha vida. Então, pega a história do cristianismo. Quantas pessoas poderosas começaram a se levantar contra o juízo de Deus, e o que Deus fez? Abateram eles. Pega a história. Cadê os poderosos? Cadê Hitler? Cadê os imperadores romanos?
Cadê todos aqueles que se levantaram contra essa obra? A palavra está aqui. Continua sendo pregada. Cadê eles? A obra de Deus não pode parar. E quem se colocar de frente para impedir essa obra, Deus abaterá. Porém vai ter que descer. Ele abaterá os lobos. Abaterá os falsos pastores. Os falsos pastores terão que descer. Quem que são os falsos pastores? Aqueles que não estão na videira. Esses são os falsos pastores. Deus Santo tem poder e glória. Então essa é a palavra que eu tenho para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja contigo, Deus seja louvado, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba essa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.